Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira para falar, é claro, de NFL, porque faltam 101 dias para o começo da temporada, mas tem muita coisa rolando, tem OTA acontecendo, tem jogador livre no mercado ainda, então nós temos que projetar o futuro, né? A gente já fez lista aqui falando de quarterback, falando de wide receiver, hoje eu quero falar de defesas, e é claro que isso é um assunto que gera polêmica, cada um tem sua preferência, e eu quero saber a sua opinião. Em primeiro lugar, deixa aquela curtida no vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa a sua opinião, deixa a sua pergunta, participe aqui do nosso bate-papo, dessa nossa conversa no Toque Passa, se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo e se você puder colaborar, faça como o Paulo, que chegou agora e é o mais novo membro do nosso clube de membros. O Paulo que ainda não entrou no nosso grupo no Telegram, que é uma das vantagens para quem faz parte do nosso clube, e lá você vai e conversa com a gente sobre futebol americano. Então eu não sei que Paulo é esse, então está representando todos os Paulos. Muito obrigado, Paulo, por confiar no Toque Passa. É um trabalho que exige aqui investimento de tempo, de dinheiro também, para o canal seguir vivo, e você está colaborando, tem algumas vantagens. Não quero fechar conteúdo, quero conteúdo chegando para todo mundo, para ter uma discussão cada vez melhor e cada vez maior, pessoal conhecendo o futebol americano cada vez mais, mas tem algumas vantagens que vão pintando outras conforme a temporada for chegar, e com 50 membros vou sortear uma bola, ó, da Wilson, que nem essa aqui, de futebol americano, e com 100 membros vou sortear uma camisa da NFL. Então fica ligado no Toque Passa e vamos nessa. Roda a vinheta. Quero começar aqui falando um pouquinho do vídeo da sexta-feira, que eu falei dos wide receivers, né? Eu falei de primeiro recebedores, aí falei, pô, mas esse recebedor tem que colocar o tight end também? Sim, aí teria que colocar também o running back. É que eu tentei traduzir um pouquinho o termo, né? Não gosto de usar todos os termos em inglês. Alguns termos não tem como você não utilizar, mas, pô, né? Dá para dar uma aportuguesada em algumas coisas. Recebedores eu uso sempre para falar dos wide receivers. Não vou usar quarterback. Quarterback não tem como você traduzir, a não ser que você seja um cara do filme da Sessão da Tarde que fala que alguém faz parte, que é o zagueiro do time de futebol, né? Então, não é. Vamos lá, vamos falar. Ele estava falando de wide receivers. E o colega Luiz Henrique, que ele que é guitarrista da Skeletons of Society, colega nosso parceiro aqui, acompanha sempre o Toque Passa, mandou um toque lá no Instagram, porque a PFF, a Pro Football Focus, soltou a lista dela, dos 5 melhores grupos de recebedores da NFL para 2022. Eu recebi muita mensagem na sexta-feira cobrando os Vikings, cobrando os Broncos, cobrando o Seattle Seahawks, a cadeia... Todo mundo tem a sua lista, tem sua ideia do que vai acontecer. Eu achei interessante porque essa lista do Austin Gale, né, cara especialista da PFF, indiscutível, nos melhores sites para você acompanhar o futebol americano, tem pouquíssimas diferenças com relação ao meu pensamento. Em primeiro lugar, a gente concorda com os Bengals em primeiro, os Dolphins em segundo e os Raiders em quarto. Diferenças aqui, né? Eu coloquei os Rams na terceira posição, ele colocou na quinta. Ok, né? Posição de ranking ali. E tem dois times que diferem. Ele colocou os Saints ocupando a terceira posição. Os Saints não, aliás, os Eagles ocupando a terceira posição. Eu coloquei os Saints na quinta, né? Esse time só que não batem. Acho que a discussão é bem cabível, é sempre válida, porque nesse momento os times estão jogando no campo dos sonhos, né? A gente está imaginando, eu não sei como é que o Michael Thomas vai voltar de fato, como é que as coisas vão se encaixar. Grupo de recebedores, a gente vai ter que considerar lá na frente também. Os nomes são interessantes, mas lá na frente tem que considerar também a posição do quarterback, o sistema de jogo. Tudo isso vai influenciar para a gente ter um veredito no final da temporada. Pô, falou que os Bengals seriam sensacionais, mas no fim os números deles foram péssimos. Sei lá, a linha não funcionou, o Burrow não era mais o cara. Tudo pode mudar. A discussão sempre é válida, né? Lista é feita para dar polêmica de fato aqui, mas eu achei interessante e muito obrigado pelo toque aí, Luiz, porque o PFF, né? Copia ali, mas né, muda uma coisinha ou outra, né? Você mudou só um detalhezinho, mas 3 posições iguaizinhas, 4 dos 5 times são idênticos. Por favor, né? Dá crédito pelo menos aqui. Fala, eu te vi o vídeo lá no Toque Passa. Vou responder algumas perguntas que chegaram também na sexta-feira, que eu achei interessante, chegaram ao longo do final de semana. Começando com o Packers, o time do Queijo, que pergunta aqui qual a minha expectativa pro Green Bay Packers, se eles podem ir longe. E olha, meu amigo cabeça de queijo, podem ir muito longe, sim, tá? Em primeiro lugar, a gente já falou aqui algumas vezes, os Packers têm uma divisão das mais fracas para enfrentar na NFL, então eu vejo os Vikings numa reconstrução, com um técnico novo, é um time que pode dar algum trabalho, mas não acho que seja para esse ano ainda. Os Lions já vêm numa reconstrução de mais tempo, mas também não é o ano deles ainda de
baterem de frente com os Packers. Os Bears nem se fala, é um time, né, totalmente lá abaixo, para mim, favoritaço a ter a first pick no próximo draft. E os Packers, por mais que a gente tenha alguma dúvida ou outra, principalmente no grupo de recebedores, vão caminhar tranquilamente. A NFC não é uma conferência também muito complicada. Acho que eles podem ir adiante. Vejo eles atrás ainda do Tampa Bay Buccaneers, dos Rams, mas NFL, na hora que chega nos playoffs, tudo pode mudar. Eu não imaginava os Packers caindo fora na primeira rodada nos últimos playoffs. Caíram, eles podem ir adiante lá na frente, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas pode chegar assim, pode sonhar com o Super Bowl, tá permitido. É um dos 3 favoritos dentro lá da NFC. O Carlos Cavazzani pergunta aqui, Rafa, por que o acordo trabalhista da NFL é tão ruim? Um exemplo é a franchise tag, algo que só prejudica os jogadores. A franchise tag tem a sua vantagem para o jogador, que é em relação ao valor que o cara recebe, né? Um valor totalmente garantido e grande. Mas eu vejo mais desvantagens de fato, porque o cara fica preso no time, às vezes ele nem quer ficar lá, o cara meteu a tag até para tentar trocar lá na frente. E o segundo ponto é que você não ganha um contrato de longa duração, né? O cara se machucar naquela temporada com a tag, no ano seguinte o time pode falar, ó, te vira aí, né? Acabou a carreira dele, sei lá, o cara teve uma lesão muito séria, acabou a carreira, se vira, você não vai receber, não tem nada para receber lá na frente. O bom é você ter um contrato longo para garantir o seu futuro. E o ponto é que a discussão do CBA, né, do acordo coletivo, ela tem que envolver muita coisa. E nos últimos anos foram incluindo algumas situações, por exemplo, a questão das punições, que antes cabiam todas na mão do Roger Goodell, né, desde aquela punição do Tom Brady e alguns outros casos que tivemos também nos últimos anos. Esse assunto esquentou e teve que ser discutido no CBA para você tirar das mãos do Roger Goodell, ele decidir o futuro de cada um dos atletas, e passar para um colegiado, para um grupo que o NFLPA também determina quem que vai ser o juiz que vai definir a suspensão ou não de um atleta. Teve que ser incluído nos últimos anos. Eles estão pensando muito no pós-carreira, porque antigamente a NFL, o cara encerrava a carreira, a NFL falava, se te vira aí, tá aqui, ó, obrigado por tudo, e pô, você tá com concussão, se tem problema físico, azar o seu. Então, foram incluindo ao longo do tempo um projeto, um plano de assistência, uma aposentadoria para o jogador da NFL, para o cara não ficar completamente desamparado. Tudo isso você vai ter que incluir ano após ano, tem uma mudança ou outra, aumentar a fatia no bolo na hora de negociar a grana que entra, o que vai para o time, o que vai para os jogadores. Tudo isso é uma discussão que é complicada demais. E eu também concordo. Eu acho que hoje a liga é uma liga muito mais a favor dos times do que dos atletas. Por exemplo, eu entendo que um contrato ele é justo quando ele pode ser quebrado dos dois lados. Não acontece isso na NFL. O time pode simplesmente falar obrigado por tudo, dispensar o jogador, pagar o que deve para ele e mandar embora. Mas o jogador não pode falar para o time tchau, tô indo embora. Quando ele fala não quero mais jogar aqui, ele no máximo fica encostado e o time vai atrás de algum outro interessado que pode. Mas enquanto isso ele não pode jogar. O cara fica privado de fazer o trabalho dele na liga. Então eu acho que é um problema que teria que ser discutido pelo menos e pode ser discutido lá na frente. E para fechar aqui, o Okayuso Nijimura, que ele falou assim, Rafa, eu sei que não é assunto com relação ao vídeo, não tem essa não, manda pergunta, a gente sempre vai entrando nos detalhes, mas ele quer saber com relação ao Lou Anarumo, né, que é o coordenador defensivo da equipe dos Bengals, que ele falou que o geral que o Zac Taylor, né, o treinador dos Bengals, recebeu indicações para ser técnico do ano, mas ele queria ver o Anarumo como o head coach, né? Se eu acho que ele é bom, que ele confia bastante nele. Bom, eu tenho minhas dúvidas. Durante a temporada do ano passado, inclusive naquela semana do Super Bowl, eu bati bastante na tecla que o Zac Taylor foi um cara que foi aprendendo a ser técnico ao longo da temporada. Ser head coach é uma coisa completamente diferente na NFL, tá? Você ser coordenador é uma coisa, você ser um bom coordenador é ótimo, mas você ser o head coach é uma dimensão completamente diferente. Porque o cara tem que organizar muitas coisas. Cada setor do time fica sob responsabilidade dele, as funções na beira do campo, de determinar quem que chama isso, quem que faz aquilo, o que ele vai mexer, pedido de tempo, desafio, tudo isso tem que passar pela mão do head coach, então é uma outra situação. O Zac Taylor, a gente comentava, ele foi construindo o avião ao longo do voo, ele foi arrumando aqui, arrumando lá, e hoje eu entendo ele como um head coach que vai trazer mais experiência, que vai
vem com uma bagagem maior, ele aprendeu mais no ano e agora a tendência é que ele seja um técnico melhor e isso vai acontecer ao longo dos anos. O Onnarumma é um ótimo coordenador defensivo, ele vai ser um ótimo treinador? Não sei, né? A gente já viu vários casos de coordenadores que não funcionaram como treinadores, acontece, né? O Dan Quinn, por exemplo, teve ótimo momento como treinador, mas eu prefiro ele como coordenador. É discutível, sempre acontece isso. O Josh McDaniels sempre foi considerado um ótimo coordenador e não foi um ótimo head coach quando teve a chance. Ele teve um bom trabalho, um trabalho muito ruim e vai ter uma nova oportunidade. Matt Patricia, a mesma coisa. Vários nomes passam dessa forma. Então, eu acho que essa situação, quem sabe, lá na frente, até ver se o cara tem um interesse. Que às vezes ele gosta disso mesmo. Ele quer acordar um setor só e não quero me envolver no todo, não. Para mim tá fechado nisso aqui. Passando rapidamente aqui pela novela do Colin Kaepernick também, né? Não tem um acordo iminente, ele fez o treinamento lá na equipe dos Raiders, não tem um acordo iminente. E o Peter King, na coluna dele dessa segunda-feira, ele estava até citando que pode ter um nome para a equipe dos Raiders, tendo uma listinha ali de atletas. Caso a temporada não vá do jeito que eles estão imaginando, tem alguma lesão, por exemplo, perde o quarterback, quem que eles podem trazer para jogar? Eles veem quem está pronto e deixa ali de stand-by, né? O Colin Kaepernick ainda pode ter oportunidade de treinar com outros times, mas eu acho difícil. Vamos lembrar só uma situação que o Colin Kaepernick está fora da liga há muito tempo, então é difícil você imaginar. Em 2016 ele não teve um grande ano. Eu sei, todo mundo fala assim, o cara era muito ruim. Calma, tá? Vamos pegar primeiro lugar, 2017, quem eram os quarterbacks titulares de 2017, quem eram os quarterbacks nos elencos em 2017. Pô, você tinha lá os Dolphins, por exemplo, com o Jay Cutler e o Matt Moore. Não dava pro Kaepernick? Eu acho que dava. Os Cardinals perderam o Carson Palmer e o Drew Stanton e foram de Blaine Gabbert, né? De quarterback. Os Packers perderam o Aaron Rodgers e foram de Brett Hundley. Cara, né? Olha só. Olha o grupo de quarterbacks do Denver Broncos, que tinha Brock Osweiler, Trevor Siemian e o Paxton Lynch. Paxton Lynch, inclusive, que foi meio que disputado no draft ali, porque falaram que a equipe dos Cowboys queria o Paxton Lynch e teve que se contentar com o Dak Prescott. Os 49ers foram do C.J. Beathard, né? Em 2016, você pegar também o elenco dos 49ers, você vê que era um time muito, muito abaixo, né? O comando do Chip Kelly não foi exatamente um primor, e os principais recebedores dos caras foram, Jeremy Kerley, foi o principal recebedor, foi target 115 vezes e conseguiu 64 recepções. O cara que no ano seguinte fez 8 jogos na equipe dos Jets, depois em 2018 fez um jogo nos Bills e nunca mais apareceu na liga. Você teve o Quinton Payton, que foi o segundo principal recebedor, e aí você tinha 2 tight ends lá, né? O Selleck, né, que seguiu no São Francisco depois, e o Vance McDonald foi para a equipe dos Steelers. Então era um time muito fraco. O Colin Kaepernick era muito criticado, muito questionado em 2016. Talvez tivesse a última chance dele como titular em 2017, ou então já beirando como reserva naquele ano. Mas ficar fora da liga todos esses anos também não ajuda nem um pouco. E eu duvido muito que a gente vai ter o Colin Kaepernick jogando na NFL em 2022, tá? Quem sabe, a melhor das hipóteses para mim é ele ganhar uma chance no training camp, né? Ter aqueles 3 jogos da pré-temporada e aí alguém se interessar e alguém ver algum potencial e contratá-lo, mas eu acho muito complicado. Mais uma notícia aqui, o David Njoku assinou um contrato com a equipe do Cleveland Browns, ele que tinha recebido a tag, receberia quase 11 milhões de dólares nesse ano com a franchise tag, ganhou um novo contrato, um acordo de 4 anos, 56,75 milhões de dólares, sendo 28 garantidos, né? Ele ia ganhar 11, vai ganhar 14 de média de 14 milhões de dólares. E não é aquele grande contrato que a gente tem comentado aqui, mas é interessante porque ele tem o terceiro maior valor garantido, né, no elenco dos Browns. Neste momento ele está atrás do Amari Cooper, que tem 60 milhões, e do Deshaun Watson, que tem 230 milhões garantidos no contrato dele, né? É uma boa a equipe dos Browns não levar adiante essa história. Por falar em adiante essa história, uma que vai encerrar por aqui, ainda bem, é a de Antonio Brown, né? Antonio Brown que foi um grande recebedor, sem sombra de dúvidas, mas tem muitos problemas para a gente discutir e acabou a carreira dele na NFL, segundo ele mesmo, né? Deu uma entrevista, ela estava naquele jogo de futebol americano que é controlado por fãs e perguntaram para ele, ele falou, não vou voltar, acho que foi um grande jogador que já fez tudo o que tinha que fazer no jogo, disseram que ele queria se aposentar como jogador dos Steelers,
cara de pau, né? A novela toda que ele fez para sair da equipe dos Steelers e depois todas as declarações que ele fez sobre a equipe dos Steelers. Encerrou a carreira, o Antonio Brown não volta mais. E a última imagem que nós vamos ter desse jogador na liga é ele correndo sem camisa no campo, lá no MetLife, em Nova York, no jogo entre Buccaneers e Jets, quando ele despirocou e saiu, né? Fazendo aquela presepada toda no final da temporada passada. Agora eu vou seguir minhas polêmicas aqui, vou falar de defesas. Quero falar das melhores defesas que eu tô imaginando para o futuro. É a minha lista, é o que eu tô projetando. Mas é claro, cara, a discussão é boa por isso, tá? Não tem resposta errada nesse momento. Você pode até falar que a defesa dos Bears vai ser a melhor defesa que vai ter na NFL, porque se você criar um argumento para isso, funciona. E nesse momento é tudo campo dos sonhos, tá? Não é aquele belíssimo filme lá que Ray Liotta, que nos deixou, fez parte também. Mas a gente está imaginando o que vai rolar. Essa é a graça desse momento de discutir, debater. Por exemplo, eu fiquei muito na dúvida de qual seria o meu quinto time. Acho que até vale a pena a gente deixar esses dois times um pouquinho empatados, assim, digamos. Quero contar com o seu comentário, o que você acha, quem que você escolheria entre esses dois times, porque eu coloquei aqui o Denver Broncos, pô, eu gosto demais, né? Patrick Surtain, o Justin Simmons como safety, Bradley Chubb, chegou agora o Randy Gregory, eu gosto bastante desse grupo da equipe do Denver Broncos, mas eu gosto muito também dos Saints, né? Porque o Saints tem Cam Jordan, o Demarius Davis, o Latmore, cara, chegou o Tyrann Mathieu para ajudar nessa secundária, eles perderam gente, mas eu acho que é um time bem interessante e eu tendo a confiar um pouquinho mais e apostar um pouquinho mais no Saints por conta da coordenação, de quem vai ser o treinador, do comando dessa equipe, né? A equipe dos Broncos, ela tinha vários problemas com o Vic Fangio, eu cansei de reclamar do Fangio aqui, concordei demais com a demissão do treinador, mas ele sabia arrumar defesa, ele era uma das melhores mentes defensivas que tinha na NFL. Não tá mais lá, né? Não tá, né? Agora é o Hecht, que é o treinador, é um cara com uma visão mais ofensiva, então eu não sei como é que essa defesa vai funcionar. Com relação aos Saints, saiu o Sean Payton, mas entrou o Dennis Allen, que era o coordenador defensivo. Então não tenho por que imaginar que esse time vai ter um downgrade, né? Porque o Dennis Allen vai estar olhando. Por mais que ele tenha que se preocupar com o todo agora, ele vai olhar na defesa com toda a certeza e a tendência é que você mantenha um nível de qualidade. Então eu coloco nessa quinta posição a equipe do Saints, gosto bastante desse grupo. Em quarto lugar eu coloquei o Tampa Bay Buccaneers. É isso mesmo, Tampa Bay Buccaneers. Confiando também no trabalho de treinador. Todd Bowles, para mim, é um excelente coordenador defensivo, mostrou isso com o passar dos anos, tem ótimos jogadores ainda, perdeu gente, acho que a perda do safety, o Jordan Whitehead, vai ser difícil de você suprir, você trouxe lá o Logan, eu não sei se você vai ter a mesma qualidade, eles vão buscar suprir essa ausência. O Jason Pierre-Paul está no mercado ainda, pode ser que volte, mas eu acho pouco provável que volte, então você vai ter que pensar também como mexer nessa linha. Mas você ainda tem nomes excelentes, né? Você tem o Shaquille Barrett, você tem o Devin White, o Lavonte David, o Tryon Shoyinka pode ocupar essa posição de Jason Pierre-Paul para mim sem problema nenhum. Você tem o Vita Vea, são ótimos nomes, então eu coloco nessa quarta posição a equipe do Tampa Bay Buccaneers. Em terceiro lugar, eu vou colocar aqui a equipe do San Francisco 49ers. Sou um apaixonado pela defesa dos 49ers, tá? Eu gosto bastante mesmo, eu acho que é um time muito bem treinado, é um time que tem jogadores que sabem muito bem. Às vezes você não tem aquele time que os nomes vão ser os principais, tirando o Nick Bosa, né? Nick Bosa puxa essa fila e é um cara excepcional mesmo. Seguido pelo Eric Armstead, tem o Freddie Warner, tem uma secundária ali com o Charvarius Ward, o Mosley, é muito boa, né? Agora tem o Jimmy Ward, né? O veterano ali para ser o safety que vai organizar, que vai olhar de trás e tem uma experiência suficiente para fazer esse time funcionar direitinho. Eu tenho motivos para acreditar que essa defesa que foi boa ano passado pode muito bem levar esse time adiante e ser mais uma vez uma equipe que se baseia na defesa. O Trey Lance precisa disso. Ele precisa ter uma defesa que equilibre o jogo, que deixe ele sempre em condições de poder pensar se vai correr com a bola, se vai passar. Porque quando a defesa deixa a coisa descambar, complica o ataque, né? Você vai tomando touchdown, o ataque já tem que abandonar jogo terrestre, tem que tentar home run, tentar passes longos só, e a coisa se complica. Então,
A defesa, eu acho que vai ser um dos pontos altos desse time do Shanahan e mais essa temporada. Em segundo lugar, eu vou colocar o Los Angeles Rams. Estou aqui com a camisa dos Rams, campeão do Super Bowl. Poderia muito bem ser o primeiro colocado. Acho que é um time muito bom ainda, muito interessante. Pô, você tem o Aaron Donald, que jogador. É um extraterrestre, né? Entra ano, sai ano, e o Aaron Donald é uma besta, é uma coisa espetacular. Você tem lá o Leonard Floyd também para pressionar. Chegou o Bob Wagner, que é um cara inteligentíssimo, é um cara que vai chamar jogador. Muito boa, uma belíssima adição da Free Agent. Jalen Ramsey na secundária, dispensa apresentação. Para mim, um dos melhores quarterbacks do jogo, com toda certeza. Trouxe de volta o Troy Hill, né? Perdeu o Darius Williams para a equipe dos Jaguars, e é uma perda considerável, mas você traz um cara que tem experiência já dentro do esquema. O Troy Hill tinha passado 5 temporadas na equipe dos Rams e conhece o sistema de jogar, né? Ele não tem, para mim, a mesma qualidade do Williams, mas ele sabe como jogar e eu acho que ele vai suprir muito bem. O cara acostumado com o sistema. E na primeira posição, eu tô colocando a equipe do Buffalo Bills. É uma defesa que era forte no ano passado e poderia ter um problema muito grave nesse ano, que seria um problema mais psicológico, né? É um problema de pensar que você não conseguiu segurar o Mahomes por 13 segundos. Isso aí tem que ser muito questionado, isso aí é martelar na cabeça dos caras. Cara, a gente estava a 13 segundos de disputar a final da AFC, a gente podia ter jogado o Super Bowl, a gente podia ter feito isso. Pode ficar na cabeça dos caras, poderia ficar. Eu acho que não vai ficar por quê? Porque você trouxe o Von Miller. O Von Miller tem uma mentalidade completamente diferente. Ele é um cara experiente, é um cara vencedor, 2 vezes campeão do Super Bowl. Você tirou da equipe dos Rams o Von Miller. E fazendo uma analogia com o futebol, para mim o Von Miller vai ser o Zé Roberto do Palmeiras, sabe? Que vai bater no peito de cada jogador da equipe dos Bills e falar que o Bills é grande, que os Bills são gigantes, tá? Que a equipe do Buffalo Bills vai ser capaz de levar esse time adiante. Eu vejo um potencial enorme no Von Miller, trazendo esse espírito vencedor para uma franquia tão acostumada com derrotas e que nos últimos anos teve frustrações muito grandes, né, contra a equipe dos Chiefs 2 vezes, principalmente no ano passado. A gente tem alguma dúvida aqui com relação ao Tre'Davious White, que vinha jogando muito bem, aí teve uma lesão séria no joelho, mas eu tenho motivos para acreditar que ele vai seguir com uma grande capacidade de jogar. Acho que a cirurgia no joelho hoje não é um grande problema como foi no passado. E gostei também muito da escolha do Kaiir Elam, o jogador que veio no draft, e para mim vai começar já a temporada como titular. Eu gosto bastante, coloquei essa minha lista aqui, tá? Com os Bills na primeira posição. Pô, mas cadê meus Chargers? Cadê os Bengals, os Patriots, os Cowboys, os Packers, os Dolphins, o Jacksonville Jaguars, o Chicago Bears? Cadê esses times aqui? Eu vou acrescentar um a mais, tá? Um time que eu acho que tem... Eu tenho um sentimento de que pode fazer as coisas funcionarem muito bem e esse time adiante, que é o Pittsburgh Steelers. Tá? Eu vejo um bom grupo de jogadores, puxado, claro, pelo TJ Watt, que foi um absurdo na temporada passada, vai enfrentar um pouquinho mais de dificuldades nesse ano, porque vão focar bastante em tentar impedir, mas boa sorte tentando impedir o TJ Watt de fazer um bom trabalho. E tem duas mentes brilhantes, 2 mentes que têm muita capacidade de trazer uma defesa mais forte, né? A gente vai lembrar aqui que o Keith Butler, que era o coordenador defensivo, se aposentou no fim da temporada, e agora você tem o Terry Walston lá, né, fazendo o trabalho. Excelente coordenador defensivo, para mim é uma boa escolha do Mike Tomlin nessa comissão técnica da equipe dos Steelers. E você trouxe o Brian Flores, que é uma das ótimas mentes que nós temos defensivamente na NFL neste momento. Acho que essas 2 cabeças aqui vão conseguir fazer algumas coisas muito interessantes, vão dar uma boa mexida nesse time aí pós-Keith Butler. Essas são as minhas apostas, mas são apostas. Quando a temporada começar, com toda certeza, todos nós vamos errar absolutamente tudo, porque não importa quem a gente apostou, a gente vai errar. É assim que funciona o futebol americano. Na hora que a bola voa, cara, aí na hora que começa a entrar lesão no meio, besteira de treinador, besteira de jogador, o rendimento não é o mesmo, é muita gente envolvida, então é muito mais complicado de projetar o futuro, mas a gente segue fazendo esse exercício de futurologia e eu sigo dando a cara a tapa aqui para você chegar lá em fevereiro e falar assim, ó, Rafael, você falou isso aqui, ó, você não entende porcaria nenhuma, tá tudo errado o que você falou. Tá? Quero saber a sua opinião. Deixa aí o seu comentário, curte o vídeo assim no canal e a gente volta. Aquele abraço!